O sol se punha nas ruas empoeiradas de Goiânia enquanto Gustavo Lima, de apenas 19 anos, caminhava com seu violão surrado pendurado no ombro. Suas botas gastas contavam a história de inúmeras noites cantando em pequenos bares por gorjetas que mal cobriam a viagem de ônibus para casa. Naquela tarde de sexta-feira, Gustavo decidiu tentar a sorte no Cachaça e Viola, um bar popular onde, segundo rumores, produtores e empresários ocasionalmente vinham em busca de novos talentos. Com o estômago vazio, mas o coração cheio de sonhos, Gustavo se apresentou ao dono do estabelecimento. Só tenho 20 minutos entre os shows, o homem o avisou. Se o público gostar de você, você fica o resto da noite. Gustavo assentiu, afinou seu violão e subiu no pequeno palco improvisado. Quando as primeiras notas de sua composição original balada sertaneja encheram a sala, algumas cabeças começaram a se virar. Sua voz, potente e cheia de emoção, tinha aquele dom especial que poucos possuem, a capacidade de contar histórias que cada um sente como suas. Na plateia, um homem de meia idade, vestindo uma camisa de grife e segurando um celular que tocava, permaneceu inexpressivo. Era Carlos Mendonça, um empresário musical conhecido pelo seu olhar crítico e temperamento implacável. Ele descobriu dois artistas que agora lotavam estádios, mas também ficou famoso por rejeitar dezenas que mais tarde alcançaram sucesso sob outros empresários. No final da apresentação, enquanto o público aplaudia entusiasticamente, Carlos simplesmente tomou um gole de seu uísque. Seus olhos, no entanto, nunca deixaram aquele jovem magro, com muita paixão na voz e roupas que já tinham visto dias melhores. 3 dias após sua apresentação no Cachaça e Viola, Gustavo recebeu uma ligação que mudaria sua vida, embora ele só soubesse disso muito tempo depois. Gustavo Lima? A voz do outro lado parecia autoritária. Sou Carlos Mendonça. Vi você cantar na sexta-feira. O coração de Gustavo disparou. Carlos Mendonça foi um nome que repercutiu na indústria musical brasileira. Te vejo amanhã no meu escritório às 9 horas. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. O escritório acabou sendo um apartamento espaçoso no edifício mais alto de Goiânia, com vista panorâmica e decoração minimalista que gritava sucesso e dinheiro. Carlos o recebeu com um café e foi direto ao ponto. Você tem algo, disse ele enquanto avaliava Gustavo da cabeça aos pés. Não sei exatamente o que é, mas é inegável. No entanto, não acho que você tenha o que é preciso para ter sucesso neste setor. Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então por que estou aqui? Ele conseguiu perguntar. Carlos sorriu pela primeira vez. Era um sorriso calculista, quase predatório. Porque uma vez cometi um erro com um artista que jurei nunca representar, e agora ele está lotando estádio sob o selo do meu maior concorrente. Não cometerei o mesmo erro com você. Dou-lhe 6 meses. Meu investimento será mínimo e minhas exigências serão máximas. Se eu não vir nenhum resultado concreto ao final desse período, cada um segue seu caminho. Ele elaborou um contrato de 5 páginas. E o que eu ganho? Gustavo perguntou com uma coragem que ele nem sabia que possuía. A única chance que você provavelmente terá nesta vida, respondeu Carlos, com um tom que deixava claro que a conversa havia terminado. O estúdio que Carlos cedeu para Gustavo era na verdade uma sala adaptada no porão de uma de suas casas noturnas. O cheiro de umidade se misturava ao da cerveja derramada que escorria do andar de cima, e o equipamento de gravação parecia ter durado várias gerações de músicos. Isso é uma piada? Gustavo perguntou ao assistente que estava lhe mostrando o local. O senhor Mendonça diz que os diamantes se formam sob pressão, respondeu o jovem, incomodado. Ele quer ver se você realmente tem fome de sucesso. Nas primeiras semanas, Carlos mal apareceu. Ele enviou críticas mordazes por mensagens de texto sobre as gravações que Gustavo lhe enviou, voz medíocre, sem personalidade, é o melhor que você consegue fazer. Certa noite, após receber uma mensagem particularmente cruel sobre uma música na qual ele havia se entregado de corpo e alma, Gustavo estava prestes a desistir. Ele pegou seu violão e estava indo em direção à porta quando Carlos apareceu, bloqueando seu caminho. Você já está desistindo? Ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Não acho que isso vá funcionar, respondeu Gustavo. Você nem acredita na minha música. Carlos soltou uma risada seca. Você acha que importa o que eu penso? A única coisa que importa é se você acredita na sua música. Se você não consegue lidar com as minhas críticas, como vai lidar com as de milhares de estranhos quando estiver no palco? Ele tirou um pendrive do bolso e o conectou ao sistema de som.
Os acordes de balada sertaneja enchiam o ambiente, mas o som era diferente, mais polido, com arranjos profissionais que elevavam a melodia simples a outro patamar. É isso que sua música pode ser com o produtor certo, disse Carlos. Mas para chegar lá, você precisa me provar que tem mais do que apenas uma boa voz. Você precisa ter uma determinação inabalável. Naquela noite, Gustavo ficou no estúdio até o amanhecer, reescrevendo, ensaiando, aperfeiçoando. O caminho seria mais difícil do que ele imaginava, mas agora ele entendia as regras do jogo. Está tudo errado, declarou Carlos um mês depois, olhando Gustavo de cima a baixo. Sua imagem, sua postura, até mesmo seu nome artístico. Eles estavam na sede da Mendonça Entertainment, para onde Gustavo finalmente havia sido convocado após semanas de intenso trabalho no porão. O que há de errado com meu nome? Gustavo perguntou, confuso. Gustavo Lima parece um contador, não uma estrela. Precisamos de algo com impacto. Assim começou a transformação. Gustavo Lima virou Gustavo Lima com T duplo porque, segundo Carlos, a repetição cria memória no público. Seus jeans e camisetas foram substituídos por um guarda-roupa cuidadosamente selecionado que misturava elementos da cultura sertaneja tradicional com toques modernos. Um treinador vocal o fez praticar até sua garganta doer. Um coreógrafo estava trabalhando em sua presença no palco. Um nutricionista regulamentou sua dieta para lhe dar energia para os ensaios de maratona. Não entendo por que você está fazendo tudo isso se acha que não vou chegar longe, disse Gustavo a Carlos uma noite, exausto após 12 horas de ensaio. Carlos, que estava revisando contratos em sua mesa, olhou para cima. Quem disse que eu não acho que você vai longe? O que eu disse é que você não tem o que é preciso, ainda. Estou investindo para ver se você consegue desenvolver. Pela primeira vez, Gustavo viu um vislumbre de algo que poderia ser interpretado como fé nos olhos de Carlos. Foi passageiro, mas o suficiente para alimentar sua determinação. O ponto de virada aconteceu quando Carlos organizou uma pequena apresentação em um clube exclusivo frequentado por influenciadores do setor. Gustavo interpretou 5 músicas, incluindo uma nova composição chamada Corazón de Vaquero, que ele escreveu inspirado por seu pai. Quando ele terminou, o silêncio era tão profundo que Gustavo temeu o pior. Então, como uma onda, aplausos inundaram o local. Carlos, do fundo da sala, apenas assentiu uma vez, o que para Gustavo valeu mais do que qualquer aplauso. Não é bem um tour, esclareceu Carlos ao apresentar o roteiro a Gustavo. São pequenos shows em cidades do interior. Bares, festivais locais, festas particulares. A agenda era brutal, 25 shows em 30 dias, turnês por cidades que Gustavo nunca tinha ouvido falar. Por que tantos lugares pequenos? Não seria melhor focar nas cidades grandes? Gustavo perguntou. Nas grandes cidades, você é só mais uma pessoa. Nas pequenas, você pode ser o evento do ano, respondeu Carlos. Além disso, você precisa endurecer. O palco é o único professor em quem confio. A viagem começou em condições precárias. A banda era formada por 2 músicos além de Gustavo. O ônibus de turismo era uma van velha com ar-condicionado intermitente. As acomodações variaram de albergues básicos a quartos nas casas de organizadores locais. Em suas primeiras apresentações, Gustavo enfrentou plateias indiferentes, equipamentos de som defeituosos e até uma tempestade que quase derrubou o palco improvisado em uma praça. Carlos se destacou por sua ausência, enviando seu assistente para supervisionar e reportar. A 12ª noite marcou um ponto de virada. Numa pequena cidade de Minas Gerais, o público não só conhecia suas músicas como cantava junto com ele. Um grupo de jovens formou um fã-clube e presenteou-a com uma faixa feita à mão com seu nome. Naquela noite, enquanto dava autógrafos improvisados em guardanapos e tirava selfies com seus primeiros seguidores genuínos, Gustavo recebeu uma mensagem de Carlos: agora você sabe como é. É viciante, né? O que você está vivenciando é só uma gota no oceano do que poderia ser. Na última apresentação, em uma feira agropecuária em Goiás, Carlos fez uma aparição surpresa. Ele observou de longe como Gustavo, agora muito mais confiante no palco, conectou-se com o público, improvisou quando uma corda da guitarra arrebentou e naturalmente lidou com o palco que antes o intimidava. Quando terminou, Carlos simplesmente disse: foi um progresso aceitável. Mas Gustavo aprendeu a ler nas entrelinhas e detectou o tom de aprovação que seu empregador tentava esconder. O bom momento da turnê acabou quando, de volta a Goiânia, Carlos presenteou Gustavo com uma seleção de músicas para seu primeiro EP.
Não reconheço nada disso, protestou Gustavo enquanto revisava as letras e melodias. Não há uma única música minha. Porque suas músicas, embora tenham potencial, precisam amadurecer, respondeu Carlos friamente. Eles foram compostos por profissionais com histórico de sucesso. A discussão aumentou rapidamente. Pela primeira vez, Gustavo viu o temperamento explosivo de Carlos em sua plenitude. Você não pode esperar que eu sacrifique minha identidade artística. Gustavo gritou. E você não pode esperar que eu arrisque meu investimento por causa dos seus caprichos de compositor novato. Carlos retrucou. O ultimato era claro, ou aceitava o repertório selecionado ou o contrato seria rescindido. Gustavo saiu batendo a porta. Durante 3 dias, não houve comunicação entre eles. Gustavo, abrigado no pequeno quarto que alugava, alternava entre raiva, decepção e dúvida. Seria eu ingênuo em rejeitar o caminho mais seguro para o sucesso? Ou ele estaria traindo sua essência artística se cedesse? No 4º dia, enquanto vagava sem rumo pelas ruas de Goiânia, ele parou em frente a uma loja de eletrônicos onde várias televisões exibiam um famoso cantor sertanejo em um talk show. Meu primeiro álbum foi um desastre comercial porque eu insisti em fazer tudo do meu jeito, confessou o artista. Meu segundo álbum, onde ouvi minha equipe, abriu portas para mim. E o terceiro, onde encontramos um equilíbrio entre o conhecimento deles e a minha visão, me fez quem sou hoje. Essas palavras ressoaram em Gustavo como uma revelação. Naquela mesma noite, ele ligou para Carlos. Tenho uma proposta, ele disse sem cumprimentá-la. Das 6 músicas do EP, ficarei feliz em incluir 4 de suas seleções, se você me permitir incluir 2 das minhas. E quero participar da produção para poder aprender. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Amanhã. 8 horas, no estúdio principal, não no porão. Carlos finalmente respondeu e desligou. O que Gustavo não sabia era que Carlos havia passado aqueles 3 dias pesquisando obsessivamente, visitando sua família em sua cidade natal, conversando com seus antigos professores de música, rastreando suas primeiras apresentações em festas da escola. Eu estava coletando peças para entender o que tornava Gustavo único, embora ele nunca admitisse isso. Gravar o EP foi um processo intenso, mas revelador. Gustavo absorvia o conhecimento como uma esponja, observando cada detalhe da produção. Carlos, por sua vez, começou a demonstrar respeito cauteloso pela intuição musical de seu cliente. Balada Sertaneja e Corazón de Vaquero, 2 músicas de Gustavo, foram refinadas com arranjos profissionais, mantendo sua essência. As outras 4 músicas, selecionadas por Carlos, foram comercialmente sólidas, mas Gustavo conseguiu dar a ela seu próprio estilo de execução. Quando o EP ficou pronto, Carlos organizou uma estratégia de lançamento meticulosa. Em vez de ir diretamente para as grandes emissoras, ele começou com estações locais e mídias digitais emergentes. A estratégia era criar um burburinho de baixo para cima, construindo uma narrativa de descoberta em vez de uma imposta de cima para baixo. Se chegar primeiro às grandes rádios, você será apenas mais um na rotação delas, explicou ele. Se você chegar depois que as pessoas já estiverem pedindo suas músicas, elas terão que agendá-lo no horário nobre. A estratégia funcionou melhor do que o esperado. Cowboy Heart repercutiu profundamente no público rural e começou a viralizar nas plataformas digitais. Um vídeo caseiro de um menino cantando com seu avô acumulou milhões de visualizações, ampliando o alcance da música. Um mês após o lançamento, Carlos recebeu a ligação que tanto esperava. Um dos maiores programas de TV queria Gustavo para seu segmento musical de domingo. Essa é sua chance, disse ele a Gustavo. Uma apresentação ao vivo, diante de todo o Brasil. Se você fizer direito, não tem volta. No dia da apresentação, Carlos, sempre calmo e controlado, demonstrava evidentes sinais de nervosismo. Ele verificava obsessivamente cada detalhe, desde os figurinos até a iluminação. Você está nervoso por mim? Gustavo perguntou com um sorriso zombeteiro. Estou nervoso com meu investimento, respondeu Carlos secamente. Mas havia algo mais em sua expressão, uma vulnerabilidade que Gustavo nunca tinha visto antes. Minutos antes de subir ao palco, Carlos se aproximou de Gustavo e disse algo que o deixou perplexo. Meu irmão era músico. Ele tinha sua idade quando morreu num acidente a caminho de uma apresentação. Ele tinha o mesmo brilho nos olhos. Então, recuperando a calma de sempre, ele acrescentou, não estrague tudo. Quando Gustavo subiu no palco e os primeiros acordes de Corazón de Vaquero soaram, algo mágico aconteceu. Sua voz nunca soou tão autêntica,
tão cheia de emoção. O público do estúdio, inicialmente indiferente, foi gradualmente cativado até explodir em aplausos no final. Nos bastidores, Carlos o recebeu com um olhar que dizia mais que qualquer palavra. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele lhe deu um breve abraço. Agora o verdadeiro trabalho começa, disse ele, mas sua voz não soava mais cética, mas desafiadora, como alguém que sabe que está no começo de algo grande. O sucesso da apresentação televisiva catapultou Gustavo para o próximo nível. Estações de rádio que antes ignoravam suas músicas agora as transmitiam no horário nobre. As mídias sociais explodiram com novos seguidores. Os contratos para shows começaram a se multiplicar. Carlos, fiel ao seu estilo, não permitiu que o sucesso inicial o desviasse do seu plano. Um golpe de sorte não é uma corrida, ele repetiu. Ele rejeitou ofertas tentadoras que considerou prematuras e continuou construindo metodicamente a imagem de Gustavo. No entanto, o crescente reconhecimento trouxe novas tensões. À medida que Gustavo ganhava confiança artística, ele começou a questionar mais as decisões de Carlos. Por sua vez, Carlos, embora secretamente orgulhoso do crescimento de seu cliente, lutava para manter o controle ao qual estava acostumado. A crise eclodiu quando uma grande gravadora internacional demonstrou interesse em Gustavo. O executivo, impressionado com o fenômeno emergente, marcou uma reunião onde apresentou uma oferta que incluía distribuição global e recursos que Carlos não conseguia igualar. A única condição: Gustavo deve se desligar da Mendonça Entertainment. Esta é a oportunidade de uma vida, argumentou Gustavo durante uma discussão acalorada no escritório de Carlos. É uma armadilha de ouro, respondeu Carlos. Eles querem você agora que você está em ascensão, depois de todo o trabalho que fizemos. Eles vão te esgotar e te descartar quando você não atender às expectativas de negócios internacionais deles. Ou talvez você tenha medo de perder o controle sobre mim? Gustavo desafiou. Desde o início você duvidou do meu talento. Talvez te incomode que os outros vejam em mim o que você não conseguiu ver. O rosto de Carlos endureceu como nunca antes. Com uma voz controlada, mas fria, ele respondeu. O que vejo é um garoto de cidade pequena deslumbrado pelas luzes brilhantes. O que vejo é ingratidão. Reveja seu contrato. Você tem obrigações comigo por mais 2 anos. Gustavo saiu furioso do consultório. Naquela noite, contra o conselho de Carlos, ele se encontrou secretamente com o executivo da gravadora. A oferta era certamente tentadora, e o homem não poupou críticas à gestão limitada e provinciana de Carlos. Porém, algo na conversa preocupou Gustavo. O executivo falou sobre reformular seu som para torná-lo mais internacional, mencionando colaborações com produtores que transformariam sua música para adaptá-la aos mercados estrangeiros. Confuso e pressionado, Gustavo procurou conselhos de quem menos esperava. Amanda, a sempre eficiente assistente de Carlos, que havia sido testemunha silenciosa de toda a sua evolução. Carlos pode ser difícil, até cruel às vezes, ela confessou. Mas ele nunca tentou mudar a sua essência. Ele a lapidou, não a transformou. E aqui está algo que você não sabe. Ele recusou propostas para representar artistas consagrados para se concentrar em você. Ele nunca lhe contaria, o orgulho dele não permite. Essa revelação fez Gustavo reconsiderar toda a situação sob uma nova perspectiva. A tensão entre Gustavo e Carlos atingiu o ápice quando, após semanas de comunicação mínima e estritamente profissional, eles se viram forçados a trabalhar juntos no planejamento de seu primeiro álbum completo. A atmosfera na sala de reuniões era gélida. Participantes e produtores trocaram olhares estranhos enquanto Carlos e Gustavo se comunicavam quase exclusivamente por meio de terceiros. Diga ao Gustavo que precisamos definir o conceito do álbum antes de selecionar as músicas, disse Carlos ao produtor executivo, embora Gustavo estivesse sentado a alguns metros de distância. A situação ficou insustentável quando, no meio da reunião, Carlos recebeu uma ligação que o deixou pálido. Ele saiu às pressas, deixando todos confusos. Horas depois, Amanda contatou Gustavo com urgência. É o Carlos, ele disse com a voz trêmula. Ele está no hospital. Teve um ataque cardíaco. Gustavo veio imediatamente. Na sala de espera, ela encontrou algo que nunca esperava ver: fotos de Carlos com seu irmão falecido. Em uma delas, um jovem muito parecido com Gustavo segurava um violão, com o mesmo brilho nos olhos que Carlos havia mencionado naquela ocasião. Amanda, percebendo a surpresa dele, explicou: Miguel morreu há 15 anos. Ele tinha um talento nato, como você. Carlos abandonou a carreira de produtor para se tornar seu empresário,
convencido de que isso o levaria ao estrelato. Na noite do acidente, eles discutiram por que Miguel queria pegar um atalho arriscado para chegar a tempo a uma apresentação importante. Carlos se culpa por não ter sido mais assertivo. Essa revelação iluminou todo o comportamento de Carlos, sua dureza inicial, sua resistência em acreditar em Gustavo, seu controle obsessivo. Não era simples ceticismo profissional, era medo. Medo de falhar novamente, medo de se apegar, medo de reviver a dor. Quando finalmente conseguiu ver Carlos, conectado a monitores e surpreendentemente vulnerável, Gustavo não sabia o que dizer. Foi Carlos quem quebrou o silêncio. A gravadora internacional retirou sua oferta ontem, disse ele com a voz fraca. Eles contrataram outro artista, mais maleável. Você se salvou de virar um produto enlatado. Você sabia? Gustavo perguntou surpreso. Claro que eu sabia. É meu trabalho conhecer esse setor melhor do que ninguém. Ele fez uma pausa, respirando pesadamente. Também sei que você estava pensando seriamente em quebrar nosso contrato. Em vez de negar, Gustavo assentiu. Você é a cara do Miguel, murmurou Carlos. Não apenas fisicamente. A mesma teimosia, a mesma paixão, e o mesmo talento genuíno. Pela primeira vez, Carlos baixou todas as suas defesas e falou com total sinceridade sobre seus medos, sobre como rever Gustavo era como ter uma segunda chance com seu irmão e como isso o aterrorizava. Nunca pensei que você não tivesse talento, ele confessou. O que eu temia era que você tivesse demais. Como o Miguel. E que isso te levasse pelo mesmo caminho. Essa conversa marcou um antes e um depois no relacionamento deles. Não resolveu magicamente todos os problemas, mas estabeleceu um novo nível de entendimento entre eles. 6 meses após o infarto de Carlos, o Teatro Municipal de São Paulo lotou para o lançamento do primeiro álbum completo de Gustavo Lima. Nos bastidores, Carlos, agora recuperado, mas visivelmente mais magro, dava instruções finais com energia renovada. Seu relacionamento com Gustavo havia evoluído para algo mais equilibrado. Eles continuavam discutindo apaixonadamente sobre decisões artísticas, mas agora com respeito e confiança mútuos. O álbum, intitulado Roots and Wings, representou perfeitamente essa nova fase. Combinava a autenticidade das composições pessoais de Gustavo com a experiência comercial de Carlos. Variava de baladas profundamente emocionais a faixas festivas com potencial para tocar no rádio, mas todas elas traziam, inconfundivelmente, a marca de Gustavo. Antes de subir ao palco, Gustavo e Carlos compartilharam um momento que seria impensável um ano atrás. Você sabe que dia é hoje? Carlos perguntou, surpreendentemente animado. Gustavo balançou a cabeça. Hoje seria o aniversário do Miguel. Você teria exatamente a mesma idade que ele tinha quando. Sua voz falhou um pouco. Não acredito em coincidências, mas se elas existem, esta é poderosa. Ele entregou a Gustavo um estojo de violão desgastado. Era dele. Acho que ele gostaria que você ficasse com ele. Quando Gustavo subiu ao palco com aquele violão e começou a tocar os primeiros acordes de uma música inédita dedicada a todos aqueles que duvidam de seus sonhos, a ovação foi instantânea. Sua voz, mais madura e confiante do que nunca, preenchia cada canto do teatro. Na plateia, jornalistas musicais que antes ignoravam seus lançamentos agora registravam cada momento. Representantes de festivais internacionais tomaram notas com interesse genuíno. Fãs de todas as idades cantaram suas músicas palavra por palavra. Carlos, observando da lateral do palco, sentiu algo que não sentia desde os tempos em que estava com o irmão, orgulho puro e irrestrito. No final do show, enquanto Gustavo era aplaudido de pé, um jornalista se aproximou de Carlos. Você disse que essa garota não tinha o que era preciso para ter sucesso, ele a lembrou ironicamente. O que fez você mudar de ideia? Carlos sorriu enigmaticamente. Eu nunca mudei de ideia, ele respondeu. Eu só precisava garantir que ele não mudasse de ideia, apesar de mim. Às vezes, para acender uma chama realmente poderosa, é preciso primeiro tentar apagá-la. Quando Gustavo retornou para o bis, ele olhou brevemente para Carlos e lhe deu um aceno de reconhecimento que ninguém mais notou. Naquela simples troca silenciosa estava contida toda a sua história. As dúvidas, as lutas, o crescimento mútuo. O caminho foi mais difícil do que qualquer um deles imaginou, mas o resultado foi infinitamente mais valioso do que o mero sucesso comercial. Foi o nascimento de um verdadeiro artista e a redenção de um mentor que havia aprendido a acreditar novamente. E enquanto as notas da música final ecoavam por todo o teatro, ambos sabiam que aquilo não era o fim,
mas o verdadeiro começo de algo extraordinário.